Boa noite a todos. É uma imensa satisfação estarmos aqui novamente reunidos. Em nome do Senhor, em nome de Jesus e dos amigos espirituais que protegem essa casa e que nos acompanham. Tem um recadinho aqui. Sábado, às 20 horas, lá no centro do Bombonato, né? Vai ter uma palestra com o tema O Evangelho de Jesus como a cura e saúde do Espírito. Muito interessante. Com o palestrante Kennedy Gomes Martins. Muito bom, hein, gente? Eu conheço. O Kennedy, se eu não me engano, ele é psicólogo. É isso, seu Flávio? Vocês estão sabendo? Alguém sabe? Ele é psicólogo, né? Oi? Não tá, dona Helena. Nesse cartazinho não tá. Mas eu acho que ele é psicólogo. Faz tempo que eu não o vejo. Mas é uma coisa imperdível, né? Hoje está um pouquinho frio, o pessoal veio tão animado, né? O Roberto não veio. Falei pro Mike hoje, nós podemos ficar até umas 10 horas hoje, né? Tá todo mundo animado, né? Eu trouxe um copo d'água aqui também. Se alguém dormir um pouquinho, a gente joga um pouquinho, né? Pra despertar. Se o Perdona vai trazer, ela acho que tem outro recado também. Tá. Olha, Kennedy Gomes Martins é psicólogo clínico, reside em Sertãozinho, né? Ele participa do Centro Espírita Deus e Caridade, da mesma cidade. E tem um grupo de recuperação de alcoólicos e dependentes químicos, Augusto da Silva. É membro da Associação Brasileira de Psicoterapia Cognitiva. Atua na área clínica atendendo adultos. É coordenador de grupos de estudos doutrinários e palestrante. Sua experiência profissional aliada ao conhecimento espírita traz informações importantes. Muito bom. Hoje, a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13. O que a vossa mão esquerda não saiba, o que dá a vossa mão direita. Essa é um ensinamento muito bom. Quando se diz isso, não é que a sua mão esquerda não saiba, não é para a gente esconder a mão. É que, no sentido, é para a gente fazer a caridade, não ficar ostentando. Porque a ostentação tira o mérito da caridade. Tira o exemplo que a gente deve dar. Porque aí alguém vai falar assim, que ele fez uma caridade só para se mostrar. Na realidade, Jesus, ele fez muitos milagres, principalmente as curas, onde ele não relatava a ninguém. Ele simplesmente dizia para as pessoas, a tua fé o curou. Vá e não peques mais. Então ele usava a humildade, a simplicidade. E se aquela pessoa contasse, era outro problema. Porque naquela época, o que Jesus fazia era muito perseguido pelos outros, porque as pessoas não entendiam o que ele fazia, né? E ele, através da sua humildade, da sua simplicidade, ele procurava fazer as coisas corretas. E o que a gente está falando aqui hoje, comentando com um amigo que ia fazer essa palestra, ele falou, nossa, quantas vezes eu já ouvi palestras sobre isso? Eu falei, eu também. E nós vamos precisar ouvir muitas vezes, porque nós ouvimos e não conseguimos pôr em prática aquilo que ouvimos e vivenciamos muitas vezes. As pessoas têm costume de fazer a caridade e ostentar, muitas vezes mostrar, ou se não mostrar diretamente, se faz numa casa ou em qualquer situação, ele mostra. Quem fez isso? Foi eu.
sempre tentando mostrar que ele fez, ostentando aquilo. Alguns põem em jornais, rádios, TVs, hoje até internet. Ou seja, a caridade é importante? É, realmente ela é importante. Mas a sua paga, aquilo que ele está fazendo, como ele está ostentando, ele já está recebendo a sua paga, o seu benefício. E Jesus nos mostra, através desses ensinamentos, que a gente pode fazer a diferença. Nós somos a diferença, podemos somar. Estamos aqui para melhorar o mundo. Mas não o mundo nosso, o mundo de todos, porque nós fazemos parte desse mundo. E a gente vê que a maioria das pessoas são acomodadas. E quando acontece alguma calamidade, as pessoas, aquelas pessoas que sempre estão quietinhas, elas se movimentam. Por exemplo, houve uma inundação, por exemplo, em Jaú. Quantas pessoas aqui da Barra estavam quietinhas, procurar pegar um cobertor, um colchão, uma cama, um armário, uma mesa. Um ligou para o outro e se ajudou. Por quê? Porque precisou ver uma calamidade. Quando acontece alguns terremotos em outros países, tsunamis ou coisas desse tipo, as pessoas se sensibilizam. Então Deus, através disso, Ele tenta nos mostrar que a gente não precisa esperar acontecer isso. A gente pode fazer no dia a dia. É só encontrar uma pessoa pela manhã, dar um sorriso e um bom dia. Existe coisa melhor? E através dessas pequenas atitudes, desse bom dia, de fazer ao outro aquilo que você queira que o outro faça para você. E sem querer nada em troca. Fazer o bem sem olhar a quem. Porque temos visto muitas pessoas precisando. Mas não é de bem material. É de uma palavra amiga, de um oi, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Quantos de nós pega o telefone uma vez por semana, fala por dia que aí seria demais, né? E liga para aquele amigo que faz tempo que não encontra e pergunta como que ele está. A gente não faz isso. E às vezes, aquele amigo que nós poderíamos ligar para desejar um bom dia, está precisando de apenas ouvir alguma coisa. E nós, além de matarmos a saudade, estaremos fazendo a caridade e às vezes de ajudá-lo. E a gente vê, tem muitas pessoas que gostam de fazer algumas coisas para os outros, esperando receber algo em troca. Eu vou ajudar o centro lá em cima e colocando na casa, para que eles possam ajudar a gente aqui. Não. Nós temos que ajudar, se tem o exemplo do centro, ou uma pessoa, um amigo, ou uma pessoa que a gente não conhece, não esperando nada em troca. Simplesmente porque alguém precisa e nós temos a oportunidade e essa graça de ajudar. Olha que bom. Eu lembro uma vez, quando a gente fazia a campanha de arrecadação de alimentos, um colega, porque a gente se conheceu aqui na Barra, ele casou com a moça da Barra, fazia acho que uns 5, 6 anos. Ele entrou correndo, eu entreguei o panfleto para ele e ele voltou, pô, é você que está aí, tudo bem, tudo bem? O que é isso? É uma campanha que a gente arrecada alimentos, a gente tem uma casa da sopa. Beleza, é porque ele veio e trouxe algumas coisas, né? Não mora na Barra e tal. Ele falou, olha, nossa, que bom te ver. Ele falou assim, também. E fazendo isso aí, ele falou assim, que bom não a gente poder ajudar. Que triste seria a gente estar esperando que alguém fosse nos levar esse alimento. Então, para vocês verem como que muita gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa.
E ele ainda disse assim para mim: essa caridade de tirar o dinheiro, comprar alguma coisa, essa é mais fácil, porque não dá trabalho. Aí eu lembrei do óvulo da viúva, onde Jesus estava no templo, e uma viúva foi lá no... Ai meu Deus, como chama? É um nome esquisito. Não consegui decorar aquilo lá. Onde se faz as oferendas. E ela depositou 2 moedas. Aí chegaram os fazendeiros, os homens ricos, e colocaram bastante dinheiro, outros deram animais e outras coisas mais para o templo. E Jesus perguntou a alguns dos seus discípulos que estavam com ele: quem que havia doado mais? Seus discípulos, ficaram quietos, porque Jesus sempre, através da sua simplicidade, dava sempre exemplos, e ficaram quietos. E ele disse: a viúva. Aí ele perguntou: mas ela só deu 2 moedas. Essas 2 moedas que ela deu fazia parte do que ela iria consumir aquela semana. E aqueles que doaram muito, não faria falta. Por quê? Porque tinha abundância. Então, eu vejo isso como você doar aquilo que você faz parte de você. Agora está começando a campanha dos agasalhos. Vamos doar roupas boas. Não roupas que rasgadas, não. Então é doar aquilo que a gente usaria. Deus quer que a gente não tem dinheiro. Dê o seu tempo. Doe seu tempo. Muitas vezes a gente fica tanto apressado nessa correria. Eu falo que nós vivemos uma correria que a gente vive, às vezes, eu uso um termo que a gente vive correndo atrás de avião. Alguém aqui corre atrás de avião também? Eu não consegui pegar ainda. E todo dia eu acordo, todo dia eu corro atrás de avião. E não pego. E a gente vai vendo que essa corrida vai fazendo com que a gente siga 2 caminhos diferentes. E a gente que estuda a doutrina, aí tem hora que você não sabe se você está indo para o lado espiritual ou você está indo para o lado material. Isso nos faz com que a gente reflita quase todos os dias. E repense todas as nossas atitudes. Porque a oportunidade que Deus nos deu, a caridade maior que Deus nos deu, foi a reencarnação. Por que a caridade maior? Porque nós temos a oportunidade de voltar e resgatar tudo aquilo que fizemos de errado. Acertarmos com os nossos inimigos, colocarmos em prática tudo aquilo bem que nós sempre ouvimos e que não conseguimos praticar. Falando nesse tipo de caridade nessas épocas, tem uma frase de Jesus que ele diz: deixar vir a mim as crianças, as criancinhas. Então a gente vê no nosso centro quantos pais que trazem seus filhos pequenos, outros bebês. Que bom! Por quê? Vão estar começando desde pequeno a conhecer o Evangelho de Deus. E temos a obrigação, eu falo que é obrigação, os pais, de pegar, levar os nossos filhos, qualquer tempo religioso, não precisa ser bem a doutrina espírita, qualquer tempo religioso, não carregá-los e motivando, levando eles, para que eles possam ir tomando conhecimento com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos de Jesus. E uma mulher, ela levava sempre sua filha, e ela participava num centro espírita, e ela levava sempre sua filha para ajudar a entregar cestas básicas, roupas de bebê. E ela um dia ela viu a menina mandando uma mensagem para sua amiga: nossa, hoje fui ajudar a entregar cestas básicas. Outro dia fui, nossa, fazer caridade é bom. A mãe ficou contente, mas falou assim: ela está apenas no começo. Como ela está motivada, vamos dar um empurrãozinho. O que você vai fazer amanhã? Amanhã não tem nada, então vamos sair. Saiu, compraram tecidos, linhas e foram lá para
para a costura do centro. E lá começaram dividindo. A menina aprendeu com alguns moldes, com outras costureiras, a cortar. Na outra semana começaram a costurar. Um mês depois, estava feito vários enxovaizinhos. Aí foi ela e a mãe entregar. Aí ela entregou. E um detalhe, eram pessoas com um certo poder aquisitivo e sempre que iam entregar as cestas básicas, entregar as roupinhas, elas se vestiam mais simples, para não constranger as pessoas que recebiam. Depois de entregado aqueles enxovaizinhos, ela falou, nossa mãe, que legal, né? Nós compramos o tecido, costuramos e entregamos, que gostoso. É, filha, agora você aprendeu realmente como se faz caridade. Porque pegar e só entregar é fácil. Mas você viu como que funciona. Um compra, o outro corta, o outro costura, o outro borda, o outro entrega. Então você sabe todas as etapas desse trabalho da casa. Outro dia você vai comigo para aprender como que se faz na Casa da Sopa. Nesse ano também tinha Casa da Sopa. Aqui a gente tem. E às vezes a gente vem aqui, eu venho às vezes de segunda e de quarta, encontro as cozinheiras aí. E tem uma que eu sempre encontrava e não sabia que ela participava aqui. Que a gente vem pouco, né, no horário, né, horário do trabalho. Mas que legal, fiquei contente. Nossa, a gente sempre se encontra, você nunca falou. Ela falou assim, mas não precisa falar que a gente vem fazer sopa. Quem tem que ficar contente é quem recebe. Olha que lição que eu vi. Ela falou naturalmente, mas realmente é verdade. O que a vossa mão esquerda não saiba, o que a vossa direita dá. Olha só como ela entendeu. Então, é você fazer. Então, todas as casas têm alguma atividade. Todos os centros espíritas é vinculado à caridade. A caridade, para a doutrina espírita, tem um lema, que é fora da caridade não há salvação. Porque não adianta a gente orarmos dia e noite, se não botarmos a nossa fé em ação. E nós temos tantos exemplos na vida, né? Antes de Jesus, Sócrates. Depois tivemos Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Martin Luther King, Gandhi, São Francisco de Assis, tantos outros, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, um homem que há 61 anos, bem dizer, em 1951, deu estalo e resolveu fundar a Mansão do Caminho para abrigar crianças desamparadas. Acharam que ele era louco. 1951 crianças. E hoje a Mansão do Caminho abriga mais ou menos 3.500 crianças. Onde lá elas têm tudo, escola, atendimento dentário, psicológico, tudo. E muitos que acharam que Divaldo era louco, hoje vê o valor que foi e é um exemplo para Salvador, né? E para nós. Aquilo, não só para ele, foi bom, mas para as pessoas que trabalham, que participam da Mansão do Caminho. Foi gostoso você trabalhar, ter uma atividade onde você consegue fazer o bem. E falando de Divaldo, tem uma historinha que é verdadeira. O Divaldo, quando pode, ele atende as pessoas. E o Divaldo, ele atende tem uma escrivaninha, numa sala, não é muito grande a sala, e se forma quando ele está lá atendendo, conversando com as pessoas, muitas pessoas. Às vezes ele fica horas e horas. E naquele dia ele estava atendendo e ele não fecha a porta. Fica assim, não dá para o pessoal ver. E de vez em quando ele via que um senhor tentava olhar, ver se ele estava demorando, não estava, e ele atendia o tempo necessário, todas as pessoas. E ele começou a ficar preocupado, porque o cara estava inquieto. Passou acho que mais ou menos uma hora, chegou a vez do senhor, esse senhor entrou, apavorado. Oi, seu Divaldo. O senhor me desculpa, mas eu estou muito apavorado. Tenho uma filha de 13 anos
E ela, seu Edivaldo, há mais de 2 anos que ela só me agride, quebra as coisas em casa. A nossa vida virou um inferno. Mas cadê sua filha? Ela está ali fora com segurança. Eu tenho muitas posses, seu Edivaldo. Mas cadê a menina? Manda ela entrar. Mal segurança não, entra só ela. E nisso, seu Edivaldo, com a mediunidade, ele viu que tinha um espírito junto com a menina. E ele disse assim para ela: entre, meu jovem. E o senhor falou: não, é ela, seu Edivaldo. Entre, meu jovem, se acalme. Estamos aqui em nome de Deus. Entre, sente. Seu Edivaldo, ela é violenta. E a menina foi entrando e sentou. E seu Edivaldo mentalmente conversou com ela, com aquele espírito que estava ali. E o homem do lado, afastado, com medo que sua filha o agredisse, ficou quieto. Telepaticamente, Edivaldo conversou com aquele espírito. Era um espírito de um menino. Por que você está próximo a ela? Porque esse homem maltratou muito minha mãe e a mim. Ele tinha uma venda, e eu não podia ficar com a minha mãe, e eu ficava nas ruas. Ele explorou muito minha mãe. E eu morri atropelado. Cheguei até a passar fome. E eu tentei me vingar nele e não consegui. O dia que eu cheguei perto dessa menina, ela começou a ficar agressiva com ele. É aqui. Edivaldo, você acha que ela merece esse sofrimento? Não, ela não, mas ele sim. Então, você está fazendo o que ele fez com a tua mãe. E Edivaldo mostrou para ele. E ele fez o quê? Se afastou. E a menina, voltando-se em si, ela viu o pai, correu, o abraçou e deu um beijo. Papai, que bom te ver. E aquela alegria do pai que há mais de 2 anos não abraçara a sua filha. Seu Edivaldo, me diga quanto que é a consulta. E Edivaldo, brincalhão, né? O senhor não tem dinheiro para pagar. Não, o senhor não sabe, eu sou muito rico. Meu irmão, não é nada. Aqui não cobramos nada. Você viu, você passou pela nossa instituição, Mansão do Caminho. Nós temos palestras, nós temos os cursos de evangelização. Se você quiser participar, trazer sua família, com o maior prazer. A partir de hoje, nós iremos frequentar essa casa. E a partir daquele dia, ele e a sua família frequentaram. A menina começou na mocidade, quando se tornou adulta, se tornou evangelizadora. Conheceu um rapaz que também era evangelizador, e os dois começaram a namorar. Edivaldo falou assim: aí vai ter coisa. Passado um tempo, eles se casaram. E mais um pouquinho, ela chega para Edivaldo e diz: seu Edivaldo, estou grávida. Parabéns. Aí Edivaldo, com a sua mediunidade, ele falou assim: nossa, como Deus é bom, né? Quem queria nascer aquele menino? Passado uma semana, quem que encontra o seu Edivaldo? Aquele senhor que foi lá. Seu Edivaldo, vou ser avô. Minha filha vai ter. O senhor não sabe o que eu fiz hoje? Abri uma caderneta de poupança para o meu futuro neto. Começou a pagar as coisas. Olha o benefício da reencarnação. E quando esse bebê nasceu, ele passeava, cuidava. Tudo aquilo que ele havia feito, ao contrário, com aquele menino, filho daquela mulher, para ajudar. Ele estava dando amor. E a menina, que não sabia de nada, dando mais amor ainda a um filho. Olha a dávida da reencarnação. E a gente tem que aprender que quando a gente faz a caridade... Aqui alguém já fez caridade? Ninguém fez caridade aqui ainda? Não hoje. Pode ser ontem. Não. Ninguém? Nossa Senhora. Outra pergunta. Já que não fizeram, talvez não vão responder essa. Alguém já fez caridade para os outros e fez bem para ele? Tá, né? Alguém já fez isso? Eu fiz a caridade para ela e me fez mal. Tá certo isso? Que Deus não. Mas será que é Deus?
Por quê? Porque nós fazemos a caridade e esperamos que receber algo em troca. Eu fui lá, eu fiz algo para ela, e no outro dia ela passou, ela não me cumprimentou. E eu falei, olha só. E eu ajudei ela ainda, olha só. Aquilo fez mal para mim. Quer dizer, eu fiz a caridade para ela e esperava algo em troca. Então, o bem que eu fiz me fez mal. E o bem que a gente faz tem que fazer bem para as pessoas. E bem para a gente. Eu acho que essa historinha todo mundo conhece. O Chico saindo para trabalhar meio atrasado e uma mulher, seu Chico, seu Chico. E ele apressado falou, e agora, gente? Aí ele parou um pouquinho. Aquela bondade dele, pois não, bom dia. E ela falou com ele 2 minutos. E ele falou exatamente 2 minutos com ela. E ela saiu tão aliviada. Aí Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, eu vou falar o que ela está falando de você. Que homem bom. Que Deus dê muita saúde e muita paz para ele. Olha que bom. O bem que a gente faz bem para a gente. Mas nós não precisamos ser um Chico Xavier, um Martin Luther King, um Antônio de Pádua, não. Mas fazer coisas simples. A simplicidade está dentro da gente. E Kardec nos ensina que fora da caridade não há salvação. Tem algumas coisinhas aqui que eu trouxe que eu acho legal. Você deu uma pesquisada? A beneficência. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ou seja, se a gente for pensar só na gente, nós vamos ganhar, porque tudo nós dependemos dos outros. Só encontra a felicidade e a consolação se for pela caridade. Sedes bons, sustentai vossos irmãos, deixais de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. A caridade é uma virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança no futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé. Porque a fé, se não é um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Isso é muito bom, porque além de fazer bem para os outros, faz bem para a gente. E faz bem para as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta, que vendo a gente fazer o bem, estimulam e fazem o bem também. O nosso mundo é um mundo onde existem mais pessoas boas do que más. Por que nós só damos valor às pessoas más? Por que nós não juntamos essa legião de fraternidade que existe no mundo? Pessoas que não querem se aparecer, que estão fazendo alguma coisa para alguém. Vamos fazer alguma coisa para alguém, ninguém precisa saber. Nem que a gente tenha que esconder uma mão. Mas vamos entrar nessa legião. Chamo-me de caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me porque sou o objetivo que todos deveis visar. Olha que maravilha. Olha só. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que aquele que prestai serviço esquece o benefício. Deus vos terá mais em conta do que se estivesse já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pago por vezes com ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Muitas vezes a gente encontra a pessoa que parece que você fez o bem para ela, passa perto de você e não te olha nem na cara. Né? Olha, está aqui. E a gente vê
que a gente tem a oportunidade de a gente vir, né? Na casa, aprender alguma coisa. A nossa casa, a gente tem tantas coisas boas, né? A gente tem a casa da sopa, a oficina de costura, a gente tem a evangelização das crianças, o estudo de terça-feira. E um trabalho muito importante na nossa casa são os nossos passistas, os nossos médios que estão aí, que hoje se prepararam para vir aqui, para serem o condutor das energias que nós precisamos. E muitas vezes nós vamos aqui para eu quero sentar na cadeira do médium tal porque ele tem energia. E na realidade não. Esse canal de energia que vamos receber, é nós que temos que abrir. Nós que temos que nos beneficiar. Nós que temos que estar receptivos. Por isso que eu sempre venho a casa, mesmo quando estou aí. Eu agradeço a todos que estão aqui, por terem a oportunidade, uns de trabalhar e outros de virem e aprender. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: por que a caridade? Olha só. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias, perdão às ofensas, amor e caridade são complementos. Amor e caridade são complementos. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas sejam do jeito que a gente é. A gente vai encerrar com uma historinha, acho que todo mundo conhece. Tinha um fazendeiro muito rico e ele criava cavalos. Os cavalos mais valiosos que tinha no país era dele. E ele passara perto de um sítio onde havia um cavalo muito bonito. E toda vez que ele passara por ali, aquele cavalo olhava para ele. Ele falava assim: ainda vou comprar esse cavalo. Tem tantos cavalos valiosos, mas nenhum bonito como esse. E um dia encontrou o pequeno sitiante e falou: quer vender aquele cavalo? Ele falou: não, aquele cavalo é da família. Eu não vendo. Não, mas põe preço. Eu não vendo. Tá bom. Passado alguns meses, ele encontra de novo aquele sitiante. Você não quer vender aquele cavalo? Não, eu já falei de família. Não, eu dou 10 mil reais aquele cavalo. Não, mas eu não vendo. Eu dou 20 mil reais aquele cavalo. Mas eu não vendo, é de família. Eu dou 50 mil reais no cavalo. Eu não vendo. Baixou a cabeça e foi embora. Puta, mas caramba, o cara não vende mesmo o cavalo. E toda vez que ele passava, ele via aquele cavalo bonito. Ah, ele pegou um dia e falou assim: vou lá no sítio. Hoje eu compro esse cavalo, custa o que custar. E ficaram conversando, tomaram café. O que o senhor quer? Eu quero comprar o seu cavalo. Mas eu não vendo. A outra vez eu te ofereci 50 mil reais do cavalo. Hoje eu te dou 100 mil reais do cavalo. Não, não vendo. Eu dou 200 mil reais do cavalo. O cara falou: meu Deus do céu. Mas não vale. Mas eu dou 250 mil do cavalo. Não, não vendo. Não vale. Eu dou 300 mil reais do cavalo. Não, não vou vender. Eu dou 400 mil reais do cavalo. O cara falou: mas não vou vender o cavalo. Aí o dono do cavalo falou: meu Deus do céu, não vai embora hoje, hein? Eu dou 500 mil reais. O cara falou: nossa senhora, não vale. Aí eu estaria explorando ele. Aí entrou aquele negócio, né? Estou explorando, você não vale? Tá bom, eu vendo. E vendeu o cavalo. Ligou para o seu tratador dos cavalos, veio lá, pôs o cavalo e levou para o seu estábulo. Eu quero a melhor baia, os melhores rações para esse cavalo. E no outro dia ele foi lá ver o cavalo triste, quieto. Uai, o que aconteceu? Chamou o tratador. Ah, não sei, ele amanheceu assim, não comeu oração, não bebeu água. Ah, às vezes ele está estranhando. Tal. No outro dia ele foi lá, o cavalo pior. Ficou preocupado. Pois além de ter, que eram coisas, havia pago 500 mil reais. Aí ligou para o veterinário da fazenda, o veterinário chegou, olhou, falou: olha, é grave. Por quê? Ele está triste. Se fosse um ser humano, estaria em depressão. E o que fazemos? Olha, eu tenho uma injeção aqui que é boa. Mas então aplica, mas custa caro. Mas quanto custa a injeção? 10 mil reais. Não, mas é caro. Mas funciona? Funciona. Ele aplicou a injeção no cavalo e foi embora. E antes de sair, ele falou assim: olha, daqui 3 dias eu volto. Se ele não melhorar em 3 dias, a gente vai ter que sacrificar.
O senhor falou que a injeção era cara e era boa, mas é. E o cavalo lá, quieto. E nesse fazenda, havia um porquinho, aqueles porquinhos curiosos que sai da... Não para, né? E o porquinho viu o drama daquele cavalo, né? Via sempre, brincava o cavalo do lado alé e o cavalo triste. Ô, cavalo, o que aconteceu? O cavalo nada, quieto. Rapaz, você precisa se alimentar, vai morrer, cavalo. O cavalo lá quieto. Aí ele saiu, foi dar uma volta, porque a gente tem os compromissos da gente, ele saiu, dar uma volta e tal. Mais tarde ele voltou. Ô, cavalo, mas não levantou ainda, tá caído? Você vai morrer, rapaz. E o cavalo lá. Aí foi dormir no outro dia cedo, ele já acordou e falou, vou lá ver o cavalo lá. Mais molinho e tal. Cavalo, vamos dar uma volta, olha que fazenda bonita. A melhor baia sua, o homem pagou você a peso de ouro. E o cavalo nada. E ele saiu, foi dar uma volta, foi se alimentar, voltou mais tarde. Ô cavalo, vamos cavalo, levanta. O cavalo nada. Gente do céu. E ele foi dormir. Aquela noite, ele não conseguiu dormir o porquinho. Por quê? Ele sabia que o veterinário viria naquele outro dia e se o cavalo não estivesse em pé, ele seria sacrificado. E ele pegou cedo, juntou todas as suas forças. Cavalo, pelo amor de Deus, levanta, o veterinário vai vir, vai te dar uma injeção, vai te matar, cavalo. O cavalo lá. Cavalo, quantos cavalos são maltratados, humilhados, carregando peso, você aí, ó, uma baia especial, um tratamento especial diferenciado, com tanto verde para você ver, e você aí, desprezando a vida. E o cavalo ficou tocado com aquelas palavras. E ele foi levantando, abriu os olhos, tomou um pouco d'água e saiu caminhando. E foi se alimentar. E como todo mundo estava já meio abandonando o cavalinho lá, né? O tratador procurou, olha, o cavalo sumiu. E já era tardezinha, estava chegando o veterinário. Cadê o cavalo? Sumiu. E saíram procurar. E o cavalo estava lá, meio debilitado, mas caminhando. Bonito, imponente. Aí o veterinário falou assim pro dono da fazenda, não falei pro senhor que a injeção era boa? Parabéns, a injeção era boa. Realmente. Foram lá, recolheram o cavalo, levaram lá, ele examinou novamente. E o tratador falou assim, nossa, olha, ele realmente está bom. Não é emagrecido, mas ele vai recuperar rápido. E saíram. E o dono da fazenda falou para o domingo vamos fazer uma festa, o senhor está convidado. E o que nós vamos fazer? Vamos matar o porco, né? Gente, nós temos a oportunidade de fazer o bem. Aqui a gente não conhece. Dar um copo d'água, um prato de comida a um mendigo, parar para conversar com um mendigo às vezes na rua, dar atenção para quem a gente não conhece. Vocês podem ter certeza que nós vamos ser o porco da história que vão nos matar. Nós vamos receber coisas muito boas. Nós vamos, toda vez que precisarmos, Deus e os nossos mentores espirituais vão estar nos iluminando. Porque a vida é bela. E a gente tem que agradecer por estarmos aqui. E ter esse dom da reencarnação que nos dá a oportunidade de todas as vezes que vimos para cá, melhorarmos e caminharmos um pouquinho. Vamos cerrar os nossos olhos? Elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo a Jesus, ao nosso mentor espiritual, que está sempre do nosso lado. Mesmo que quando desprezamos Ele, Ele fica sempre do nosso lado, nos amparando, nos incluindo. Senhor, obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, poder recebermos todos os lenitivos que precisamos. E que a paz, a alegria e o remédio necessário para curar os nossos maus recebemos através do passe dessa água purificada. Muito obrigado. Paz a todos e uma boa noite.